Vamos lá, vamos debater isso. Vou começar dizendo o seguinte, na minha opinião, tá? E estou aqui para ser contestado pela tropa. O Zico não tem nada a ver com o PP, do ponto de vista de estilo de jogo. O PP poderá um dia ser alguém com o mesmo talento do Zico na proporção, de definir como protagonista, pronto. Mas característica nenhuma. Faz muito tempo que eu digo isso, e eu digo isso a partir de uma tese que eu desenvolvi na minha casa. Quando eu tenho um piá lá, o Valentim, de 12 anos, pergunta assim, pai, e o Zico, como é que jogava? Assim como já perguntou do Falcão, do Renato e tal, do Ronaldinho, que ele viu muito pouco, e o Zico como é que jogava? Eu digo assim, filho, Valentim, o Zico é o Messi. Em termos de característica de jogo, inclusive até na maneira de conduzir a bola, um pouco encurvado que o Messi joga, o Zico também jogava. Não são jogadores, César, Bagé e JB, que eu vejo que jogam, por exemplo, com a cola erguida, como o Alexandre Pato, como o Ganso, que jogam com o pescoço erguido, jogam um pouco encurvados os dois. E as características, na minha opinião, são tão parecidas que nenhum dos dois teve sucesso nas seleções do seu país. O Messi não ganhou quase nada representativo com a seleção argentina e o Zico não ganhou nada representativo com a seleção brasileira. Nem Copa América. Ganhou o torneio, um ou outro e tal, pré-olímpico e mais nada. Agora, o Zico, gente, jogava... Eu não estou dizendo que o Zico é melhor que o Messi. Acho que não. Acho até que não, que o Messi jogava mais. Mas estilo de jogo, César, eu sempre achei os dois muito parecidos. E acho belíssima lembrança. Quando surgiu essa informação, eu tentei pensar assim, como é que o Zico conseguiu entender um jogador que joga aberto pelo lado, com a mesma característica. E eu acho perfeito, porque o Zico, poucas pessoas acabaram vendo o Zico, nós vimos muito. O Zico é um ídolo da nossa geração. É muito parecido mesmo, principalmente o espaço do campo que o Zico joga em relação ao Messi. O PP joga em outro lugar. Eu cheguei a imaginar, será que o Zico está vendo algo que a gente não viu, né? Que o PP jogando por dentro poderia ser esse jogador. Olha que essa bola colada no pé do Zico, a bola prende de uma maneira que me lembra muito o estilo do Messi jogar. É verdade, eu acho uma ótima lembrança, porque a gente tenta comparar os jogadores, e o Zico foi um dos grandes jogadores da nossa geração. Bagé. Eu concordo com a tua comparação, Meneghetti, até a característica de personalidade, né? Porque o Messi é um jogador introspectivo, pelo menos eu peguei um pouco ainda do Zico jogando, e também o Zico não era o cara do alto marketing, né? Aquele cara do nariz empenado. Mas eu penso que é importante tudo isso, e claro que ficou perfeito depois a explicação do Zico, de que o entendimento, a compreensão do jornalista italiano não foi a ideal. Mas eu penso que a lembrança dele da questão de apontar o PP como um possível jogador que esteja pronto para o mercado italiano, isso passa a ser interessante. Agora, como característica, realmente, eles são amplamente opostos, né? JB. É que houve, Meneghetti, um erro de interpretação. Não sei se a entrevista foi em português, inglês, espanhol, japonês ou italiano. O fato é que o repórter perguntou, tem algum Zico no Brasil, alguém que tu poderia indicar no futebol brasileiro que poderia jogar no futebol italiano, que teria tanto sucesso? E ele disse, olha... todos os jogadores que jogam no Brasil, ou que são grandes jogadores, acabam saindo muito rápido, inclusive os de seleção estão todos fora, ou praticamente todos fora. Citou inclusive o Gabigol e o Pedro, e disse, olha, o Gabigol e o Pedro estiveram aí, não deram certo, e eu achei correta a atitude deles não ficar, não deu essa expressão, mas é como se tivesse dito, tomando o dinheiro dos seus clubes na Itália e disseram, não, eu vou voltar para o Brasil para recuperar o meu futebol. E aí ele disse, no Brasil tem um cara que é pouco falado, mas que está na seleção olímpica, que joga muito bem no Grêmio, que é o PP. E essa foi a declaração. Ele elogiou o PP, que o Grêmio quer 20 milhões de euros, talvez agora com essa declaração pode pedir um pouquinho mais, porque vai valorizar. 20 milhões de euros pelo PP, que tem 23 anos já, e o Grêmio tem 70% dele, Meneghetti. Isso é o que eu acho legal, JB, que tu estás falando, é que, de qualquer maneira, sendo o Zico mal interpretado, ou sendo que o Zico analisou mal, eu não descarto isso, o Zico pode conhecer pouco do PP, o fato é que os elogios do Zico ao PP são saudáveis. Eu acho que isso é o mais importante, essa é a notícia. O Zico, que é uma referência do futebol mundial, o Zico é uma referência do futebol mundial, ele está um pouco fora do cenário, tá um pouco fora do cenário, porque ele jogou nos anos 70 e anos 80. Mas não adianta, gente, não adianta, quem conhece futebol, quem tem aí a partir de 45 anos, 50 em diante, sabe que o Zico é uma referência. E se o Zico, que é um dos maiores jogadores formados neste país, está elogiando o PP, isso é ótimo. Quem chamou? E a dirigente, ele explicou assim, ele disse, não, o PP e eu não temos nada a ver, eu era um meia que jogava pelo centro, uma espécie de meia atacante, e o PP é um atacante bem mais finalizador do que eu era, e é um ponta, ele joga pela ponta esquerda, demonstrando que ele conhece sim o PP. Ótimo. Bagé. Não, até um destaque, o Zico hoje é diretor esportivo do Kashima Antlers do Japão. Daqui a pouco nessa, digamos, situação de propostas menores, daqui a pouco o Zico vai lá e faz uma proposta e leva o PP para o Japão.
Eu acho que o PP não merece jogar no Japão, Bagé. Acho que não merece. Eu acho que o PP, acho que até gostaria que ele jogasse mais tempo no Grêmio. Eu concordo contigo. Acho que ele... Claro, ele tem possibilidade de centros maiores. Mas eu digo daqui a pouco uma boa proposta, né, Meneghetti? Daqui a pouco vem uma proposta e tal. A gente só espera que ele possa... Eu quero ver ele jogar como titular do Grêmio, César. Eu também. É isso que eu espero. Para mim, esse é o centro da nossa conversa. Vocês estavam falando sobre característica e tal. O Zico diz que ele é o jogador mais preparado para jogar na Itália que está jogando no Brasil. Só que ele não joga no Brasil porque ele é reserva do Alisson. Eu não consigo entender. Vocês querem me matar. Eu não consigo entender. Ele ser reserva do Alisson... Por que ele não indica o Alisson, então? Leva pro Kashima antes. Leva pro Kashima o Alisson. Leva pro Kashima antes. Imagina o titular do PP, em tese, Vocês estão errados. Pro Renato é melhor que o PP. Vai, JB. Ele não é reserva do Alisson, ele é reserva do Everton. E só é reserva porque o Everton é um fenômeno, é o nota 9 do Brasil, no mínimo, que a gente estava falando aqui. O Alisson joga pela direita. O PP pode jogar pela direita? Pode, mas aí nós já insistimos no debate que o Alisson é o equilíbrio do time, que se colocar 2 pontas e ficar perdendo a bola a todo momento, vai virar um jogo de pebolim. Enfim, tem várias questões táticas desse negócio. O PP só não joga hoje porque tem um cara chamado Everton Cebolinha.